Senackers, como estão vocês? Eu sou o Enzo, presidente do GES. E eu sou a Manuela, vice-presidente do GES. Bom, esse é o 4º episódio do nosso GES Talk, o podcast do Grêmio Estudantil. E hoje a gente tem 2 entrevistadas que trabalham em uma startup aqui dentro da Tecnocinos, que elas trabalham com pesquisa de novas tecnologias voltadas para a área da saúde. É isso aí, Manu. Então recebam as nossas convidadas Júlia e Duane, que trabalham na Biosense. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite. Então, a gente tem uma tradição aqui no GES Talk, que é perguntar uma curiosidade dos nossos entrevistados. Então, qual seria a de vocês? Bah, difícil, né? De cara, assim. Eu já me perguntaram isso na integração ainda da Unicinos. E a minha curiosidade é que hoje eu trabalho numa startup da área da saúde e que mexe com sangue. E eu tenho pânico de sangue. Como é? Eu não posso ver. Então, como é que faz isso? Quando os testes são feitos, eu saio da sala. Eu peço pra sair, eu me retiro e eu não consigo ficar. Então eu tenho pânico real. Todo mundo ri. Sou motivo de chacota na Biosense, mas essa é a minha curiosidade. Mas acontece, você se adaptar, não adianta. A minha curiosidade, eu acho que é... Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia que eu ia ser pesquisadora. Sempre, sempre. E eu chorava, dizendo, nunca, não quero isso. E hoje eu sou pesquisadora. Então, né, todo mundo achava... Palavra de mãe. A mãe sempre sabe. Sempre. E, bom, então, contextualizando já, o que é ser uma pesquisadora? Então... é difícil essa pergunta também. Nossa, vocês podiam ter nos preparado, né? Aqui é papo, vamos lá. Então, atualmente, né, existem vários ramos de pesquisa, né? A gente vê aí as pessoas descobrindo novas fórmulas, descobrindo novos métodos, descobrindo vacina. E eu acho que a palavra que define um pesquisador são novas descobertas, né? Então, um pesquisador é aquela pessoa que busca incansavelmente, né, pelo fornecimento de novas informações para a sociedade. Perfeito, difícil, mas tu falou bem. Obrigada. Então, começar a contextualizar o estudo, né, de vocês. Como que surgiu o interesse, enfim, desde o ensino médio, ensino fundamental, a faculdade, como é que foi? Bom, eu sempre fui das exatas. Então, pra mim, não tinha outra escolha. Então, eram exatas ou não. Física, química e matemática. Mas eu sou apaixonada por química. Então, essa minha paixão, ela Meu veio... Deus, me ensina. Ela veio desde o ensino médio, assim. Sou literalmente apaixonada por química. Então, eu tinha 2 opções, né, de cursos, assim. E a engenharia química, que é o curso em que eu sou formada, ela era um curso novo na época e era novo na Unicinos. Então, eu acho que tinha uma ou 2. E aí eu ingressei em engenharia química. Também amei o que eu fiz, me formei. E logo em seguida, então, que eu me formei, as oportunidades, elas foram surgindo. E durante a graduação, eu trabalhei muito com pesquisa, então fiz iniciação científica. E aí, quando eu finalizei a graduação, essa mesma minha professora orientadora, que era da iniciação científica, me chamou para um mestrado. Ela via em mim coisas que eu não via. Então, ela via em mim uma pesquisadora, ela via a carreira que ela idealizava, digamos assim, para mim, e que eu não queria também. Mas eu aceitei e eu fiz o mestrado também focado em química. Não era na engenharia química, mas era focado em química. E foi onde eu conheci a Júlia e conheci a Biosense. E atuo, então, hoje numa área em que eu nunca imaginei que eu fosse atuar, que é na área da saúde, mas com a química. Então, a química está comigo. Então, é legal essa fusão de áreas, né? Sim. De pesquisa, já com a química, que é uma coisa que ela naturalmente já gosta. Eu acho que é importante destacar isso. E tu, Júlia, como é que foi pra ti? Então, eu sempre estudei em escola pública, né? E eu não senti muito impacto disso quando eu tava no ensino fundamental, porque eu venho de uma cidade muito pequenininha, então a escola pública era muito boa. Só que quando eu fui pro ensino médio, tinha muita greve de professor. E eu acabei não tendo base de química, diferente da Duane, eu odiava química. Tô no teu time. Meu time. Isso. Eu odiava química e não sabia, assim, ó. Bom, não tinha base, não tinha como gostar, né?
A gente sempre não gosta daquilo que a gente não conhece, né? E aí, quando eu tava saindo do ensino médio, eu sempre falava, não, eu quero trabalhar na área da saúde, eu preciso, é minha missão. Era algo assim que me fazia arrepiar, enfim. E eu tinha uma prima que é enfermeira, então ela era minha referência, minha mãe trabalhou a vida inteira com médicos, né? Eles eram minha referência também. E aí eu sabia que eu queria trabalhar na área da saúde, só que eu tinha alguns pré-requisitos, né? Não podia ter química. Isso, não podia ter química, né? Então, aquela questão da farmácia já era excluível. Eu também não queria trabalhar diretamente com o paciente. Então, também já me limitava. Não podia ser medicina, não podia ser enfermagem, não podia ser fisioterapia, não podia ser... Então, eu estava totalmente limitada. A única coisa que me restava, assim, era a farmácia, mas tinha muita química. E aí foi quando eu comecei a pesquisar os cursos na área da saúde. E aí eu encontrei biomedicina. Na época também era um curso bem novo, assim. Aqui na Unicinos não tinha nenhuma turma de formandos ainda. E no fim das contas tinha química. Eu acabei rodando 4 vezes em química orgânica, né? Sempre essa, né? E foi a primeira vez que eu reprovei, enfim, mas tamo aí, tamo viva, ainda não superei. A química tá em tudo. É verdade. Ela é maravilhosa. Eu ainda não superei isso, mas tá tudo certo, né? E aí, eu entrei, né, pro curso de biomedicina. E o curso, ele foi me guiando, assim, me moldando como pesquisadora, né? Porque daí eu precisava fazer um estágio curricular na área de pesquisa. E aí foi onde eu conheci o ITT-Chip, que é um instituto aqui do Parque Tecnológico. E aí a gente uniu a área da saúde com a área da engenharia e foi onde foi fundada a Biosense, né? Inicialmente por conta de um simples estágio curricular, né? Que hoje é tudo que é. E agora, né, nós duas, inclusive, a gente vai engatar num doutorado. E por coincidência, ou não, né? O meu programa é o PPG de Química. Então, a vida é louca, né? Química te persegue. Sim, a vida é louca. Pode saber disso. Mas, bom, enfim, vocês falaram um pouco de como é que vocês chegaram na Biosense, né? Me explica pro pessoal o que é a Biosense e de onde é que surgiu a Biosense. Então, a Biosense foi uma empresa que a gente sempre brinca, né? Que foi fundada numa loucura, assim, uma doideira, né? Foi uma junção entre um professor da área da engenharia e uma professora da área da saúde, né? Por intermédio desse meu estágio curricular, eu precisava fazer esse estágio. A minha professora tinha encontrado um doido mais doido que ela numa dessas numa reunião de colegiado, e aí me mandou, me indicou para essa vaga de estágio. Eu fui até lá e aí a gente pensou, olha, a gente precisa desenvolver alguma tecnologia para a área da saúde, a gente está dentro de um instituto de semicondutores, o que a gente pode fazer? E aí eu comecei a pesquisar o que a gente podia fazer, falava com a minha professora, falava com o meu professor. No fim das contas, ele foi meu orientador, ela minha co-orientadora de TCC. E aí, naquele momento, a gente tinha a estrutura do instituto e a gente tinha alguns materiais, né, para trabalhar. E a gente tinha papel. E aí a gente começou a investigar o que a gente poderia fazer com aquele papel. E aí a gente pesquisou alguns testes de diagnóstico, teste rápido de diagnóstico que a gente poderia fazer utilizando aquele papel. E aí foi onde surgiu o meu TCC. Aí depois a gente recebeu a informação de que aquilo era uma inovação, uma invenção e que tinha que poderia ser feito um depósito de propriedade intelectual com aquilo. E aí a gente começou a escrever um edital para receber verba para conseguir dar seguimento depois do meu TCC. Loucura total, então. Loucura total. Pensei que era brincadeira, mas é isso. Não, é uma loucura. E tu, Dani, como é que entrou nessa história? Eu entrei na Biosense, ela já era fundada, a Júlia já estava, a Júlia está desde o início, porque surgiu com ela, né? Com ela e com os professores, que é a professora Priscila e o professor William. Agora ele não é mais professor, mas continuo chamando ele de professor William.
E eu entrei na Biosense, como Biosense, ela tinha meses. Mas como ela já tinha anos, porque isso já estava acontecendo, né? E eu entrei enquanto eu estava fazendo o mestrado. Então, eu conheci a Júlia, conheci a professora Priscila e o William. E dizem que eles me viam lá todos os dias fazendo as minhas nanopartículas de ouro, e eles me chamaram para compor o time para a área química. Então, porque se precisava de uma equipe multidisciplinar, e aí precisava de alguém da química para compor o time. Perfeito. É bastante coisa. E, tipo, vocês duas novas, enfim, a Júlia desde o começo, como vocês conciliam sendo tão novas, assim, líderes de equipe, assim, da pesquisa, enfim? Bem, é difícil. Qual que é a parte mais difícil, Júlia? A parte mais difícil é a comunicação, sem dúvida nenhuma. A gente estava falando disso hoje, a gente fala sobre isso em todo momento. É quase, às vezes me dá um baque. Sabe aqueles posts no Instagram, assim, que tu vê? Um bom líder é aquele que não precisa pedir, né? Isso é muito difícil. É tu conseguir balancear a tua comunicação a ponto de tu conseguir solicitar algo para as pessoas sem impor aquilo, né? Então, isso é muito difícil. E tu conseguir despertar nas pessoas também o interesse pela pesquisa e guiar as pessoas para que elas consigam ter pensamento crítico, enfim, é difícil também, né? Algumas pessoas a gente já percebe de cara, nossa, a pessoa nasceu para ser pesquisadora. Outras pessoas a gente percebe, essa pessoa ela tem força de vontade, ela tem iniciativa e tal, então dá para desenvolver isso nela, né? Então, tu conseguir enxergar cada pessoa individualmente e orientar como aquela pessoa precisa e merece ser orientada é a parte mais difícil, né? É uma das coisas que mais dá trabalho, assim, pra nós, né? Eu tenho que concordar com a Júlia. É que nós estamos numa posição de liderança, mas as pessoas que nós lideramos, assim dizer, assim, a nossa equipe, uma pessoa é totalmente diferente da outra. São áreas diferentes, são idades diferentes, contextos diferentes, experiências diferentes. A forma como tem que falar com um não é a mesma forma como tem que falar com o outro. Então, essa é a maior dificuldade. Gente, importante destacar, hein? São de exatas e olha soft skills aí. Olha soft skills aí, Sim. Coisa que o pessoal fala. Já aconteceu, por exemplo, da gente liderar pessoas que eram mais velhas, pessoas que tinham mais formação do que a gente, né? Então, isso é um baita de um desafio, né? Tu conseguir lidar com isso e conseguir separar o que é o profissional do que é o pessoal, do que é tu dar um feedback negativo e dar um feedback na hora, né? Porque é difícil, né? Todo mundo fala sobre o feedback na hora, mas é complicado tu ter a capacidade de não explodir, gritar, enfim, né? Então, equilíbrio, né? É difícil ter equilíbrio. E, gente, vocês falaram um pouco da carreira de vocês até chegar na Biosense. E o que vocês fazem na prática na empresa? Acho que vocês podem trazer também a questão da saúde, né? O quanto que a faculdade foi importante para embasar o que vocês fazem hoje? Bom, a Biosense, basicamente, nós produzimos, pode complementar, Júlia, tiras reativas para miniaturizar testes laboratoriais que hoje são complexos, feitos em estruturas complexas, com profissionais e tal. Então, a gente produz tiras reativas para alvos específicos. Eu, em específico, fico na parte química mesmo. Então, para produzir essa tira reativa, precisam de conhecimentos químicos para fazer com que todos os reagentes e soluções que se encontram num laboratório fiquem ali dentro, miniaturizado naquela tira. Então, eu participo dessa etapa. A Júlia participa de outras etapas muito maiores, então ela pode continuar. Então, o que a gente faz hoje é exatamente o que a Duane disse, que é miniaturizar os testes de diagnóstico, né? Então, como biomédica, o que eu mais faço o tempo inteiro é ficar relacionando as coisas que eu aprendi durante a graduação com o que a gente está fazendo. Ou como eu sempre penso assim, como que é hoje no laboratório de análises clínicas? Os caras fazem de tal forma. O que a gente pode fazer para melhorar isso?
o que a gente pode fazer para reduzir o volume? Daí entra muito a parte da Duane. O que a gente faz para reduzir volume, o que a gente faz para reduzir tamanho, porque o volume de amostra que a gente utiliza hoje é o sangue que vem da ponta do dedo do paciente, né? E a gente trabalha com amostras biológicas, então tem todo esse conhecimento de como manipular essa amostra, como não se infectar com essa amostra, como atender o paciente, né? Como receber o paciente, quais os trâmites de comitê de ética que a gente precisa respeitar para receber esse paciente. Então, tem muitas questões que eu aprendi na graduação, e o curso de biomedicina, ele traz essa questão de comitê de ética, como trabalhar com as amostras biológicas, então é o tempo inteiro relacionando, né? E é legal também porque eu já trabalhei em laboratórios de análises clínicas, então ter essa visão do que acontece na prática é muito importante pra gente, né? Porque às vezes tu desenvolver algo que tu nunca viu como é o real, fica muito ilusitório, né? Por isso que às vezes algumas pessoas falam tão mal de pesquisadores, né? Porque desenvolve coisas muito mirabolantes que nunca vão poder ser utilizadas por pacientes, por profissionais de saúde, né? E todas as pessoas que trabalham na Biosense já tiveram contato em algum momento com os procedimentos realizados na prática. Então, a maioria do nosso time é composto por biomédico, mas a gente tem engenheiro químico, biomédico, que mais? De materiais, técnico em química, farmacêuticos, eletrônica, eletrônico. Então tem um pouco farmacêutico também, já falou, né? Enfim, tem vários profissionais e é importante um profissional entender um pouquinho da área do outro para que isso, que assim, é muito lindo falar sobre de grupo, né? É muito lindo falar sobre multidisciplinariedade, mas agora tu entender o que, tipo, a Duane entender o que eu falo e eu entender o que ela fala, isso é quase que uma nova linguagem que surgiu. E eu vou te dizer, eu tô surpreso porque quando se imagina, né, medicina, biomedicina, enfim, química, tu pensa assim, não, tu vai lidar com a prática, tu vai lidar muito com a prática. E como tu fala assim, tu fala código de ética, como a teoria também é muito pesada ali, acho que é importante destacar, porque qual que é o objetivo aqui, né? A gente trazer para não se interessarem, ou não, pela área de vocês. E eu acho que esse é um ponto importante. Então, gente, tenham em mente que é uma área muito mais complexa do que apenas ou a prática ou apenas o que ela parece, né? E uma pergunta que eu quero fazer é qual produto, assim, vocês trabalham, vocês pesquisam, assim, para desenvolver? Na prática, como é que funciona esse processo? Então, hoje a gente tem o nosso produto de maior maturidade tecnológica, é o que a gente começou lá no meu TCC, que é o Bisense NR, que é um teste point of care para detecção do tempo de coagulação sanguínea. E esse é um dos produtos. Falando, a gente resume ele numa frase, mas ele é fruto de anos de muito trabalho, né? E atualmente a gente está numa fase de validação desse produto e em breve a gente vai solicitar o registro Anvisa desse produto, que daí é mais um assunto para outro dia, né? E aí depois disso vieram outros produtos, outros alvos, outros profissionais. Então hoje a gente tem em desenvolvimento um teste para detecção de sífilis, outro para detecção de lactato, outro para detecção de AMI, que eu nunca me lembro, atrofia muscular espinhal? Isso, boa, viu? Ela é química, eu era para saber disso. Enfim, e o que mais a gente tem? E aí, nós temos desenvolvimento de materiais avançados que nós utilizamos nessas tiras, como pastas de grafeno, então alguns projetos paralelos, nanopartículas de ouro, estudos de bioinformática. Então a gente tem uma pesquisadora com a gente que é formada em bioinformática, então ela faz todos os estudos muito bacana. E a gente tem também o Bisense Carba, que é de bactéria multiresistente. Isso. A gente tentou na pandemia se aventurar na detecção do Covid também. Tiveram alguns resultados preliminares, mas depois tinham grupos que tinham pesquisas mais avançadas e aí acabaram seguindo e a gente voltou
para os nossos targets de origem, até porque o nosso grupo hoje são 14 pessoas, mas dentro desse grupo tem os CEOs, né, que são 3, tem mais um menino que é do Gil, da gestão e negócio, e os outros todos são ou biomédico, ou farmacêutico, ou engenheiro químico, enfim. E aí são quem fazem as partes mais de desenvolvimento, né? E, gente, no podcast a gente já falou muito, assim, com os outros entrevistados, muito sobre dor, né? De onde é que surge a dor, de que vai criar um negócio, que vai criar um produto. Na área de saúde, assim, no geral, vocês que trabalham com vários produtos, onde é que surge essa dor? Onde é que aponta para dar um start, digamos assim? Principalmente na prevalência, né? Dos casos, da prevalência, incidência, número de mortos relacionados ao target que a gente tá querendo atingir. Acho que é isso, são as evidências, né, nos guiando, é aqui que tá o maior problema em saúde, é aqui que morrem mais pessoas. E aí isso é o que nos guia, assim. Por exemplo, o produto do lactato, a gente sabe que a cada 1 hora de atraso a cada 1 hora de atraso no diagnóstico, aumenta em 9% de chance da morte do paciente. Nossa. Então, são esses dados, assim, que nos despertam a atenção e interesse em atingir aquele público, né? E experiência também. Então, o da sífilis em específico veio da experiência da nossa CEO, que é a Priscila, de como ela fazia, na época da graduação, estágio e tal, como ela fazia aquele teste, e ela viu uma série de problemas de como ele é feito e como que são os números de casos, né, que existem hoje. Então, como mudar? Então, também isso, assim, a experiência dos profissionais que já fizeram isso na prática, que sabem, não é problemas, mas assim, pontos que poderiam melhorar nesse... Questões. Às vezes até a simplificação, né? Às vezes são muitos processos, muitas etapas. Coleta a amostra biológica num lugar, leva para outro lugar. Depende de um profissional para analisar, depende do equipamento, de um reagente. Então, o que tu pode fazer para melhorar, às vezes, a vida desse paciente, né? A gente teve uma validação que a gente fez em Sapucaia, que eu me lembro até hoje que a gente chegava lá e tinha um paciente que toda quinta-feira tinha que se locomover até o local para fazer uma coleta de sangue para fazer o seu teste. Só que era um paciente acamado. Imagina. Então ele dependia de uma ambulância e buscar. Claro, a gente sabe que em alguns outros lugares hoje a gente já tem a coleta domiciliar, mas para ele, há 2 anos atrás, a coleta domiciliar não era uma realidade. Então, será que ter um teste, né, na casa dele não facilitaria a vida dele? Acho que super sim, né? Então, é isso, é sobre isso. Eu acredito que o brilho também é que vocês lidam com vidas, né? Eu acho que tem esse brilho, imagino. Falando sobre um pouco dos desafios da carreira, assim, falando em cenário, tipo, das mulheres desenvolvendo pesquisa na tecnologia ainda, que é predominantemente masculina, assim, falando. E o cenário também da pesquisa no Brasil. Bom, hoje na Bioscience nós somos majoritariamente mulheres. Nós brincamos, assim, bastante sobre isso. Bom, eu venho de um curso, né, que é majoritariamente masculino, que é engenharia. Já mudou muito, tá? Já mudou muito. Mas sim, a gente enfrenta dificuldades. E não só por ser mulher, tá? A gente enfrenta também dificuldades pela nossa idade. Muitas vezes, dependendo do local onde a gente está. Se a gente tem que apresentar a empresa. Porque os nossos CEOs, eles nos colocam nesses lugares para nos desafiar mesmo. Então, sim, é um desafio. Sim, é complicado tu ter atenção, é complicado tu ser ouvida, mas eu acho que a gente vem enfrentando e se não quer me ouvir, eu vou falar 2 vezes, eu vou falar mais alto, né? Acontece. É natural, é tu saber driblar, assim, situações que acontecem, né? Eu já escutei
em lugares que eu fui fazer entrevista antes de trabalhar na Biosense. Muito legal o modo que tu fala e tal, mas se tu tivesse 10 anos a mais do que tu tem hoje, eu te contrataria. Pô, mas... Por quê? Desculpa, não pode falar palavrão. Mas se eu me formei, né? Se eu tive idade para me formar, se eu tenho o diploma, se eu falei, se tu gostou, qual que é o problema na minha idade, né? Então, eu enfrentei mais coisas relacionadas com a idade do que pelo fato de ser mulher, né? Então, eu acho que esse foi uma das piores coisas. Depois, dentro da Biosense, em vários momentos eu fui questionada a respeito da minha idade, da minha posição de líder, enfim. Mas tu é muito nova, não acha que tu é muito nova pra ser líder? Não, eu não acho. Tu conhece o porquê eu sou? Também não, né? Então... E pro pessoal ali, adolescente, cheio de ideias, que quer crescer, o que vocês diriam pra essa pessoa, assim, que tá lá, que vai passar por muitos desses desafios? Como é que a gente passa por isso? Bom, primeiro que a gente, talvez com esses minutos, a gente consiga desmistificar um pouco o que é a pesquisa, acho que tu tinha mencionado, né? Porque, inclusive, a gente recebeu um estagiário recentemente com a gente. Ele disse assim, nossa, eu imaginei que pesquisador... Ele falou bem isso, assim, pesquisador não era remunerado. Ou uma série de coisas que a gente escuta, que a gente vê na TV, que a gente vê outras pessoas falando. E não dá, a gente consegue fazer pesquisa. Sim, é difícil. Mas não é só porque nós estamos no Brasil. A pesquisa é difícil em todos os lugares e a gente teve experiências fora do país para comprovar isso. Mas a pesquisa, ela deve ser feita. Então, eu acho que os jovens deveriam, se interessar mais pela pesquisa. Existe uma carreira industrial, existe uma carreira na fábrica, existe uma carreira dentro do laboratório em todos os lugares, inclusive na pesquisa. Pesquisador e pesquisadora é uma profissão. E a pesquisa é o que gera a inovação, né? E eu ainda complementaria dizendo que é importante experimentar, né? Eu acho que a gente só tá no lugar onde a gente tá hoje porque a gente aceitou os desafios que foram acontecendo durante a graduação, durante o mestrado, e todas os nossos aceites, as nossas decisões foram nos guiando para esse lugar, né? Então, às vezes a gente acha que a gente gosta de uma coisa e a gente descobre que a gente é melhor em outra coisa. E aí a gente passa a gostar de outra coisa que até então a gente não conhecia, né? Então eu acho que é isso. Se permitam a todas as possibilidades que forem surgindo, né? Às vezes no momento, no início, a gente não entende muito bem por que estão me oferecendo isso ou por que aquela porta fechou. Mas lá no futuro, depois, tudo muda, tudo é explicado, as peças se encaixam e tá tudo certo. O importante é continuar procurando, né? E qual a importância de trabalhar com o desenvolvimento, né, de novas tecnologias e pesquisas voltadas para saúde, assim, também? Não só para saúde, né, no geral. Sim. Então, no geral, é possibilitar a evolução, né? A gente precisa sempre ter à disposição novas tecnologias para facilitar a vida. Em relação às tecnologias da saúde, é principalmente num quesito de facilitar a vida dos profissionais de saúde e também de possibilitar que às vezes um paciente não tenha complicações ou não venha a óbito, né? Perfeito, não quero... E Duane, assim, queria entender um pouco de ti, assim, tu é digamos que a Júlia, ela trabalha mais com a parte da liderança, ela começou com o projeto, e pra ti que trabalha lá no laboratório, de uma certa forma tu também trabalha diretamente, mais diretamente com o que tu estudou na faculdade. Como é que é pra ti, assim, pra exercitar isso? Quanto que o conhecimento da faculdade foi muito importante pra ti? Eu brinco assim que na engenharia química tu aprende um pouco de tudo, né? Tu tem cadeiras de todas as engenharias, inclusive. E isso me ajuda muito para aplicar esses conhecimentos dentro da Biosense. E é engraçado que a Júlia falou sobre química orgânica e hoje eu trabalho com polímeros, que é a base da química orgânica. Então, assim, eu várias vezes recorri a livros que eu só conheci pela graduação, a materiais, a professores. Até hoje eu falo com professores da graduação que me auxiliam para entender algumas coisas que
que estão acontecendo ali na teoria, porque uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria. Então as coisas têm que acontecer simultaneamente, né? Experimentação, mas tu ter uma base teórica que tu tá usando para justificar aquela tua experimentação. Então, sim, eu utilizo bastante. Perfeito. Sabe que curiosidade, pessoal, que as outras pessoas que a gente entrevistou de outras áreas, eles trazem assim, não, foi importante, mas não tanto. A gente vê então que tem muito dessa da área que tu tá atuando também. Imagina que como é uma área super teórica, ciência da natureza, ciências exatas, talvez tu tenha essa tendência a usar mais, talvez seja isso. Pode ser. Até cadeira de empreendedorismo, gente, que eu tive na graduação, eu já utilizei dentro da... sabe aquela cadeira que diz assim, eu tô aprendendo isso e eu nunca vou usar isso, mas eu preciso passar na cadeira. Eu usei. É essa a lógica. E pra quem